E antes de dar a palavra ao nosso amigo e irmão Crispim, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. E já com o nosso coração leve, né, com o nosso momento de arte que a Liliane nos presenteou, vamos agradecer ao Mestre Jesus por esse momento em que estamos todos emocionados com esse momento, desde ontem, com a nossa celebração do nosso ciclo, celebrando os 45 anos aqui do mundo físico da nossa casa. Mas sabemos que há muito tempo que essa casa está sendo, esse trabalho, né, foi sendo plantado, foi sendo pensado para que se concretizasse aqui. Estamos com o nosso coração cheio de gratidão e hoje aqui celebramos. Então agradecemos ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade que está aqui, que nos envolve sempre, que nos apoia, que nos inspira, que nos orienta e que celebra aqui conosco hoje. Hoje é dia de festa, que nos energiza para que seguimos adiante, com muita alegria, com muito amor, servindo a Jesus, como foi dito no texto, porque esse é o caminho. Estamos aqui para servir e assim aprender essa lição que o Mestre deixou. E assim, aprendendo a amar cada dia, que possamos aprender essa lição com muito amor. Gratidão, Pai, por essa oportunidade de estar nessa casa de amor, nessa casa que nos cura cada dia. Gratidão. Obrigada. Que assim seja. Bom, fica à vontade. Então tem que ficar aqui sentadinho, né? Pode ficar, como você quiser. Em pé, né? Posso? Vou ficar em pé aqui, tá? Estou bem aqui, né? Tá, então, vou segurar aqui na Altair para... Boa noite. Que Deus nos inspire para que consigamos continuar com essa alegria da nossa querida musicista que veio expressar a arte importantíssima. O Espiritismo é ciência, é filosofia, é religião e é arte. Então, cultivar a boa música, a poesia, a leitura agradável, o teatro, todas as formas de comunicação que despertem em nós a grandeza, a beleza do espírito que somos, criados por Deus, nosso Pai. Eu imagino que era isso aqui em 1978, né? Quando surge aqui neste bairro, neste local, o Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo. Olha a responsabilidade. Trabalhadores da Seara do Cristo. Isso nos convida a mergulharmos cada vez mais profundamente no conhecimento da mensagem do Cristo, procurando conhecê-la para refletir sobre a mesma, internalizá-la e viver de acordo com. É esse o nosso propósito. É assim que iremos fazer com que brilhe a luz que já possuímos
desde o ato da criação. Quem é esse Cristo que nós estamos trabalhando em sua seara? O Cristo é o único Espírito puro que conhecemos dentre os vários que existem no universo. Ele foi designado por Deus para fazer com que aquela bola de fogo que se desprendia do Sol há quase 5 bilhões de anos fosse capacitada para permitir que gente como nós, que espíritos como nós, passeássemos por aqui na busca de, cada vez mais, desenvolvermos os nossos potenciais na direção da plenitude. Porque todos nós, um dia seremos espíritos puros, ou seja, um dia seremos como Cristo. O que vai variar é o tempo, porque cada um de nós tem um ritmo, cada um de nós absorve a mensagem de um jeito, cada um de nós vive de uma forma diferente, e isso determina a nossa velocidade de ascensão, de crescimento, de acesso e de colocar para fora o que já possuímos. Meus amores, ao longo da evolução, nós trabalhamos o tempo todo para tirar de nós o que impede que coloquemos para fora aquilo que nós somos. Nós somos como imagina uma pepita do metal mais precioso e que está encoberto pelo corpo, pelo ambiente social, pelas coisas do mundo, muitas vezes sendo o que não somos, porque acreditamos no que disseram que nós somos. O que é que nós somos? Nós somos espíritos. Espíritos criados por Deus, irmãos menores do Cristo, com destino à perfeição. E o tema da nossa conversa de hoje é o Cristo e a Casa do Caminho. A Casa do Caminho é uma expressão do primeiro ajuntamento conhecido dos cristãos, que à época não eram conhecidos como cristãos, eram os homens do caminho. Então os discípulos, o Cristo é assassinado daquele jeito que vocês conhecem, e os seus discípulos, Pedro, Tiago e outros, resolvem construir numa estrada, imagina uma estrada de 2.000 anos atrás, entre duas cidades, Jerusalém, que era a capital, que era o grande centro da religião judia, e Jope, uma espécie de povoado, no caminho criar um ambiente com que propósito, pessoal? Para receber ali os pobres, os doentes, os estropiados, aqueles que ninguém queria. Quando Cristo esteve na Terra, havia um predomínio do mundo romano, havia uma nação, um país, um império chamado Roma, que era dona do mundo. E todos os povos que Roma vencia viravam seus escravos. Então, pessoal, o ser humano naquele momento, o indivíduo que não fosse romano ou pertencesse às classes privilegiadas do judaísmo, era nada. Então podia ser assassinado, podia fazer o que quisesse com ele. Era assim que vivia. Então havia muita revolta entre o povo. Por quê? Porque era o Império Romano subjugando, explorando e respeitando, e ao mesmo tempo a religião judia de vários segmentos com os propósitos similares, né? Onde a procura era pelo poder, pela opressão, pela hegemonia, pelo mundo como nós vivemos aqui. Na verdade, é como se fosse o mundo de hoje, onde o Deus do mundo de hoje qual é? Né? É o dinheiro. As pessoas matam e morrem por dinheiro. Então,
falam de Deus, mas o Deus é o dinheiro. Naquele tempo também era isso. Era o dinheiro e o poder. Você, a humanidade parece que não tem mudado, mas está. Por que está? Porque o Cristo está no comando. Mas o que importa é a gente ver aquela sociedade onde eles se reuniam para quê? Para viver a experiência cristã. E o que significa viver a experiência cristã? Fazer o que o Cristo manda que façamos. Ora, no momento que nós escolhemos Cristo como mestre, escolhemos alguém para orientar as nossas vidas. Alguém que vai nos dizer, por ser mestre, por já saber, por ter mais experiência, o que nós devemos fazer. E onde é que está? Onde é que está as diretrizes deixadas pelo Cristo para que nós tomássemos dela e construíssemos a nossa vida? Está no Evangelho do Cristo. E começávamos hoje com Pérez e Luciano. Eu vi uma palestra bem interessante. Um cidadão perguntava: nós precisamos, para evoluir, conhecer a lei de Deus. Bem, para conhecer a lei de Deus, preciso ter conhecimento. Eu estava vendo ontem o IBGE, os últimos dados do censo do Nordeste, e 11% dos nordestinos são analfabetos. Não sabem nem fazer um O com um copo. Como é que uma pessoa nessa condição vai ter acesso à informação para se assessorar dela, utilizar para o crescimento espiritual? Então as pessoas seriam mais pessoas desprestigiadas? Não. Por quê? Aí nós voltamos para o Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Qual é a resposta? Em nossa consciência. Então você pode ser um doutor, pode ser um analfabeto, você sabe exatamente quando você faz algo, se aquilo que você fez está conforme ou não conforme a sua consciência. Então, a nossa consciência é a grande diretriz orientadora das nossas vidas. E quando nós frequentamos um ambiente como esse, um espaço de convivência, nós temos que trabalhar para quê? Para que o espaço seja realmente espaço de convivência. Ou seja, quando eu chego num ambiente como esse, eu não posso ver alguém do lado e não dar uma boa noite. Porque esse alguém não é invisível. É alguém que está aqui, ó. Porque na hora que eu acho que eu não vejo, que eu não dou boa noite, na minha cabeça ele é invisível. E com invisível eu não me importo. Então podem fazer qualquer coisa com ele que não estou nem aí, estou preocupado comigo. Então o Cristo diz: espera aí, você precisa olhar para si e olhar para o outro. E aí os discípulos viram que existiam uma série de pessoas que eram invisíveis, não eram vistas, não existiam para a sociedade vigente, mas existiam, eram pessoas, eram seres humanos, era gente como nós somos, como eram discípulos. No entanto, eram desconsiderados. Então eles criaram um ambiente para quê? Para receber essas pessoas, para cuidar delas, fazendo na prática, vivendo na prática o que o Cristo orientou. O Cristo, quando perguntaram: mas mestre, nos ensina a orar, como é que ele começa a oração? Pai Nosso. Se o Pai é nosso, é Pai é meu,
é seu, é do outro. Se o pai é meu, é seu e é do outro, o que é que eu sou de você e do outro? Como é que eu passo a validar, fazer valer, dar importância a esta expressão quando eu me esforço para olhar o outro como irmão, como alguém como eu mesmo, que estou na viagem evolutiva. Todos nós buscamos ser felizes na vida, todos nós, sem exceção. Só que o conceito de felicidade de um é diferente do outro. Por que é diferente o conceito de um para o outro? Porque estamos em níveis diferentes de evolução. Tanto é que o mesmo fato acontecendo com ele e com ela, eles terão reações diferentes, porque depende do nível de cada um. Isso nos leva a treinar para num espaço como esse, numa casa espírita, que é a imagem da casa do caminho, conviver harmonicamente com todos. Que passamos a compreender que o outro não é você. O amigo aqui, Altamiro, não é Luciano, eu sou Luciano, ele é Altamiro. Eu estou no ambiente social convivendo com ele, mas temos estruturas mentais diferentes, idade física e psicológica diferente. Temos valores construídos na vida que se aproximam, mas são diferentes. Daí eu passo a aceitá-lo, compreender do jeito que ele é. Eu passo a não ficar agoniado, ansioso, sofrendo, brigando, porque ele pensa diferente do que eu penso. Eu compreendo que ele é outra pessoa. E está vivendo a sua própria experiência, que é diferente da minha. Nós aqui estamos nesse momento num ambiente comum. Temos algo que nos une, qual é? É a expressão espírita. Todos nós, ou somos espíritas, ou somos simpatizantes, ou nos interessamos por essas coisas de espiritismo. Então, há algo comum, mas vimos de famílias diferentes. Temos histórias passadas e presentes diferentes. Temos psicologias diferentes. Portanto, é natural que tenhamos olhares diferentes da mesma coisa. E quando sabemos disso, passamos a conviver de bem com todo mundo. Aí passamos a começar a expressar o amor que está dentro de nós, que deixa de ser uma palavra bonita, todo mundo fala, para algo que transparece nas nossas práticas. Aí acontecem os milagres. Não é milagre no sentido de você neutralizar ou contrariar leis naturais. É no sentido de você conseguir fazer o que você pode fazer, que o mestre diz. Fazer tudo que ele fez e muito mais. Mas para que nós consigamos isso, temos que viver num clima de harmonia, de respeito tal que consigamos colocar para fora o nosso potencial. Vocês lembram da parábola do semeador? Né? Saiu a semear. Imaginemos que eu tenho aqui uma semente de cajá. Estou com os cajá na mão e digo, pessoal, eu estou na mão com um pé de cajá que dá frutinhas dulcíssimas. Isso é verdade ou é mentira? Verdade. Porque o cajá está onde? Dentro do caroço. Aí eu pego o carocinho, coloco aqui fora, ó, em cima do cimento, no solo. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai morrer.
Ele vai secar. Aí se eu coloco ele num terreno adubado, com água, com ventilação, o que é que acontece com aquele caroço? Vai brotar. Então, uma casa como essa tem que cada vez mais investir num ambiente que permita aos caroços e cajás, somos nós, colocar para fora a árvore que temos em nosso interior. E aí que entram valores como respeito, acolhimento, amorosidade, atenção, cuidado, cultivo. E a gente passa a, cada vez mais, nos sentirmos aí irmãos. Não com palavras que a gente fala por falar, mas algo que tem conteúdo energético. Que passamos a compreender que o Mestre não arrastava multidões pelo que ele falava, não, pessoal. É pela energia que contida naquilo que ele falava. As pessoas eram atraídas pela energia. Porque ela continha o quê? Verdade. Ela continha essência. Não há espaço para simulações, para fingimentos, para parecer ser o que não é. Porque quando é assim, o clima fica perturbado, fica tenso, não há condição de brotar o conteúdo espiritual que está dentro de nós e no ambiente. Por aqui existem dezenas de espíritos, ou seja, pessoas não encarnadas na reunião. Muitas vieram com cada um acompanhando, e outras estão aqui porque frequentam habitualmente. Então, observe, tudo isso constrói um ambiente que vai fazendo com que a gente consiga exteriorizar e desenvolver os nossos potenciais. Aí passamos a viver, pessoal, em outro nível mental. Por quê? Somos espíritos, estamos num corpo que o corpo impede, limita a exteriorização do que somos. Nós temos um perispírito, corpo do espírito, que a gente, quando desencarna, quando morre, ele continua conosco, ou seja, o perispírito ele expressa aquilo que somos. Então observe, se nós caminharmos para cada vez mais, fizer esforço para o que a gente pensa, se pareça com o que a gente fala, com o que a gente faz, passamos a viver uma experiência de integralidade, ou seja, o indivíduo passa a não ter segredos, ser alguém transparente, o que pensa, o que fala, o que faz está em sintonia. Isso faz com que passemos a vibrar com espíritos nobres, que vibram em face que estamos buscando mergulhar. Isso muda as nossas vidas, não como privilégio, como conquista. Aí voltamos ao Mestre, olha, o que ele diz? Olha, cuidai de Deus e da sua justiça, que o resto vem por acréscimo de misericórdia, ou seja, não estou falando de privilégio, é conquista. Quando você se harmoniza, quando você busca viver em sintonia com Cristo, você passa a vibrar em outra faixa vibratória. E não há perturbação do mundo que atrapalhe a sua vida, porque você está em outra sintonia. É como uma estação de rádio. Você escolhe a música que quer ouvir. Quando você escolhe a estação X, todo mundo que está naquela mesma escolha está em sintonia, está se ajudando. E a gente via, e o livro Paulo Estevão é fantástico, quem não leu deve ler, quem não leu Paulo Estevão,
precisa ler com urgência. E lá, há uma descrição, um capítulo inteiro sobre a casa do caminho. Como é que eles viviam, como é que eles trabalhavam para que a mensagem do Cristo não se perdesse. Então, nosso papel nesta casa, que faz agora 45 anos, é trabalhar para que a mensagem do Cristo não se perca. Porque está perdendo, pessoal. O censo de 2010, o atual que está terminando, diz o seguinte: no Brasil, 92,5% dos brasileiros são religiosos. Está no IBGE. Dá uma olhadinha na sociedade, concorda? Alguém está se enganando. 92,5% dos brasileiros se dizem que são religiosos. Cadê a religiosidade? Estão vendo nas pessoas? No ônibus, no transporte, na feira, no mercado. Cadê? Alguém está se enganando. Então, nós não podemos fazer coro com esse modelo. Nós precisamos fazer diferente. Porque o Espiritismo é a revivescência do Evangelho. É um esforço do Cristo para que a gente viva o Evangelho do jeito que ele é. Não como foi transformado desde o ano 300, quando virou religião de Estado. E passou a Idade Média toda, meu Deus do céu. Devia não existir a Idade Média, né? O que a religião fez com a humanidade. Então nós temos que nos perguntar cada vez mais: qual é a proposta do Cristo para mim, para cada um de nós? Se perguntar e se esforçar para viver de acordo com o entendimento, se é que escolhemos o Cristo como mestre. Podemos não escolher, porque nós temos liberdade de fazer qualquer escolha. Mas na hora que escolhemos o Cristo como mestre, precisamos viver de acordo com o que ele manda que façamos, porque é mestre. Por exemplo, quando nós estamos orando o Pai Nosso, dizemos, olha, falando com Deus: seja feita a vossa vontade. Vocês já pensaram sobre o que é que vocês estão falando? Vocês estão entregando a Deus a sua vida. Vocês não estão abrindo mão do livre-arbítrio, não. Vocês estão usando o livre-arbítrio para escolher uma inteligência maior do que a sua para lhe dirigir, porque esta não erra. E você pode errar. Quantas vezes nós nos percebendo fazendo coisas que achávamos que já não fazíamos? Acontece isso, pessoal? Você espera né? Ou seja, eu penso que já sou o que ainda não sou. Aí posso errar. Mas na hora que eu entrego a Deus, erro zero. O problema é que eu digo isso no Pai Nosso, depois digo que nada, tem que ser do meu jeito. E aí, meus amores, nada acontece. Porque não há sintonia. Eu estou falando uma coisa: seja feita a vontade de Deus. Aí vem um desafio, eu me revolto. Ora, se eu me revolto, porque Deus é injusto. Se Deus é injusto, não é Deus. Ora, Deus, para ser Deus, só pode ser justo e bom. Sendo justo e bom, eu estou necessariamente na família mais adequada ao meu atual momento evolutivo. Eu estou no corpo mais adequado ao atual momento evolutivo que eu estou passando. Eu estou num ambiente social mais próprio para a minha evolução, porque Deus é justo e bom. Se não, eu estaria em outro. Então, quando nós temos que
e pensando e refletindo. Sendo assim, nós passamos a compreender que temos que assumir a nossa própria evolução. Aí passa pela aceitação, pelo reconhecimento de, sendo Deus justo e bom, esta minha experiência, ainda que dolorosa, só pode ser para o meu crescimento. É uma oportunidade de crescimento se eu olhar com este olhar. Aí eu me liberto de uma série de coisas. Por exemplo, quando eu penso assim, não há espaço para inveja. Por quê? Se fosse bom para mim estar no lugar do outro, eu estaria, porque Deus é justo e bom. Aí eu passo a me libertar de uma série de coisas que impedem o meu desenvolvimento, o meu crescimento espiritual. Aí eu vou conseguir viver nesse ambiente como se fosse um ambiente familiar. Nesta encarnação, eu tive um pai e uma mãe. Tenho um pai desencarnou, mas está encarnado. O vizinho aqui nasceu de pai e mãe. A vizinha também. Mas na encarnação anterior, foi do mesmo jeito. Onde está o pai? Onde estão os pais da última encarnação? Pode estar no vizinho, pode estar no colega de trabalho, pode estar no transeunte. Então eu tenho que começar a entender que eu tenho que tratar todo mundo bem. Aí o princípio espírita, de caridade, benevolência para com todos, passa a ser compreendido pela sua eficácia. Por que para com todos? Vocês pensaram, digamos, essa criatura aqui, que agora eu conheci aqui agora, na última encarnação foi meu pai. Aí eu maltrato a criatura, piso, perturbo, desencarno, descubro que foi meu pai. Vou passar vergonha. Então, para não passar vergonha, o que eu faço? Trato ele bem, risco zero. Percebeu que faz sentido, pessoal? Mas é claro que o outro só pode ser meu parente, é filho de Deus. É no mínimo, meu irmão. Aí eu começo a repensar um bocado de coisinhas bobas que impedem o meu crescimento como pessoa. Aí eu passo a internalizar o conceito espírita de que eu sou espírito imortal, não vou acabar nunca. Olha que legal, eu não vou acabar nunca. Um dia vou morrer, vou desencarnar, mas vou enterrar este corpo. Esse não mais velho daqui a pouco, esse está um pouco diferente, mas vou desencarnar. Vou enterrar o corpo, mas eu continuo vivo. Continuo com o mesmo olhar da vida, com o mesmo pensar, construindo o que eu venho construindo o tempo todo. Então, sendo assim, eu tenho que viver hoje do jeito que eu gostaria de viver amanhã. Eu tenho que fazer experimentos para que eu aprenda a gostar do espiritual, sabendo que o mundinho que eu vivo não vai me aplaudir, porque não tem nível para aplaudir. O mundo não gosta de quem evolui, porque perturba. Quem evolui cria um problema, porque eu estou aqui olhando, a criatura está evoluindo, e se ele tiver certo, eu fico para trás. É que eu faço? Puxo ele para trás para ficar igual a mim. Se ele não souber o que quer, ele não avança. Ele vem para trás. Ele fica na mesmice, porque ele não consegue perceber que, se ele for para frente,
vai encontrar lá, ó, muita gente igual a ele. Ele nunca está sozinho. Então, nós temos que começar a entender isso para quê? Para que possamos a compreender a proposta do Cristo, que ainda não está sendo entendida pelas religiões, que as religiões hoje são, em sua grande maioria, materialistas. Religiões buscam que você se dê bem, que você ganhe coisas temporais, passageiras, impermanentes. É um equívoco, é ilusão. Porque o que vale é o permanente, é aquilo que você leva para onde você vai. O nosso maior patrimônio é o nosso corpo. Um dia vamos deixá-lo, galera. Imagine o resto. Você tem que começar, ó, aí, exercitando o desapego. Mas só com exercício, por quê? Porque o ambiente que a gente vive social estimula o apego. O teu, o meu, né? O agarrar, achando que isso é felicidade, é equívoco. Quando você faz, você fica para trás, você não percebe o belo, porque você está tão preso nas coisinhas, nas bobagens, que você não abre a visão para enxergar. Você pode enxergar a secundária espiritual. É esse o desafio do Espiritismo. É essa a tarefa do Cristo. Imagina, Cristo, olha, o Cristo, Jesus, o Espírito puro. Você não tem ideia do que não tem ideia do que seja isso, observe. Há 5 bilhões de anos atrás já era o Cristo, imagine. Não tem nem ideia disso, a gente, tá? Aí nós estamos aqui. Aí ele vem aqui, dá uma mergulhada, dá uns ensinos, a gente não entende quase nada, né? E continua trabalhando, por quê? Porque nós iremos evoluir. Nós estamos evoluindo. Só que precisamos acelerar. É aí onde entra o Espiritismo, com uma espécie de acelerador da velocidade, quer dizer, para aumentar a velocidade da evolução, você acelera a evolução, ou seja, é como se eu imagina que fosse daqui até onde está Raimundo lá. Cadê Raimundo, o bonitão? Cadê ele? Ah, está lá atrás, lá no fundo, lá, no outro banco. Vou daqui até Raimundo, tá certo? Vou levar, sei lá, um certo tempo. Se eu for andando assim, né? Posso fazer assim, sentar aqui um pouquinho, não posso? Sentar e posso ir correndo. Se eu for correndo, vou chegar em mais ou menos tempo. Em menos tempo. Ou seja, a função do Espiritismo é me dar ferramentas para que eu acelere a minha ascese espiritual. Quer dizer, eu chegue mais rápido onde eu quero chegar. Só que eu preciso saber aonde eu quero chegar. E às vezes eu não sei. Eu vivo de forma atabalhoada, deixando que a vida me leve. Nós temos que treinar para caminhar com os nossos próprios pés. E a referência, o modelo é o Cristo. Quer dizer, o que é que o Cristo me orienta que eu devo fazer? Se eu me percebo cristão, eu tenho que saber que eu vou pagar um preço. Pessoal, não se evolui de graça. Não se evolui sem correr riscos. Não se evolui sem enfrentar a grande massa ignorante. Por exemplo, o Cristo diz, olha, você deve perdoar cada ofensa 70 vezes 7 vezes. Aí, meus irmãos, a criaturinha aqui pisa em meu pé. Pisa em meu pé. Ele pisou, aí o Cristo disse, Luciano, deixa para lá. Ele pisou sem querer, ele nem viu. Isso Cristo. O vizinho, que é igual a mim, ele disse, que nada, Luciano. Aquele ali nunca foi com sua cara. Quis pisar. Vá lá, ó, e pise nele. Ainda faça assim, ó, para doer. Normalmente, nós fazemos o quê? Tem que perguntar. Ouvimos o vizinho que é igual a nós ou Cristo. Aí está a diferença.
Porque para o mundo, você deve fazer igual ao vizinho. Porque se não fizer, você é um fraco. Então, se você não souber o que quer, vai fazer igual ao vizinho e vai ficar atrasado. Tem que ter coragem para seguir o Cristo. Saber que não vai ser apoiado. É um bobo, é um bestalhado, é não sei o que lá. Problema do mundo. O que você quer é fazer brilhar a sua luz. Aí tem que saber o que é que você quer. E se perguntar de vez em quando, peraí, eu sou um ser que estou reencarnado. Já vivi antes, em outros corpos. Estou nesse, vou viver em outro. Não estou aqui para brincadeira. Reencarnei para fazer alguma coisa. Não precisa ser de uma estrela, não. Para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, um bom companheiro. Basta isso. Nós temos que ser cada vez mais melhor naquilo que faz, melhor do que nós mesmos. Para quê? Para que desenvolvamos os nossos talentos. Está no Evangelho. Olha a parábola dos talentos. Um recebeu 1, o outro 2, o outro 5. Por quê? Em função do merecimento e da capacidade de multiplicar de cada um deles. E olhe, o que recebeu 1, pessoal, enterrou. Devolveu ao chefe depois o mesmo 1. Disse, ó, o senhor é um cara meio sério, meio zangado. Pô, então tá aqui. O que fez 2, duplicou. O que fez 5, ó, duplicou. O cara disse, meu irmãozinho, você recebeu 1, me devolve 1, não fez esse negócio crescer, me dê esse 1 para cá de volta, vou dar ela, fez 5. Então, ó, quando você mais faz, mas você recebe condições de fazer, está no Evangelho. É lei. O desafio nosso é a gente, eu sempre isso. O problema, o desafio nosso é nós acreditarmos naquilo que nós falamos. Acreditarmos na mensagem do Cristo. Quando fizermos isso, nós mudamos o mundo. Não que queiramos mudar o mundo, o que a gente quer mudar é a nós mesmos. Porque a única pessoa que posso mudar, se quiser, sou eu. O vizinho, eu posso falar aqui até amanhã de manhã. Posso estimular, incentivar, dar algumas dicas, mas cada um vai pegar o seu aradozinho e caminhar na sua evolução. Não há privilégios espirituais. Ninguém vai fazer o que eu tenho que fazer. Ninguém vai fazer o que cada um de vocês vai fazer. O guia espiritual vai ajudar, vai auxiliar, vai dar um passezinho, vai botar energia na uma águazinha melhorar, vai curar uma dor de cabeça, uma gripe, uma febre, uma doença cardíaca. Isso eles fazem. Mas a evoluçãozinha, meu irmãozinho moral, você tem que fazer. Você que tem que tolerar, que perdoar, que servir, que sair do egoísmo, da indiferença, ver o outro sofrendo e não enxerga. Você que tem que fazer. Você que tem que, se movimentar. Porque senão, não teria mérito. Você imagine, como é que eu vou fazer se não aprendi a fazer? Eu tenho que fazer, não tem jeito. Porque quando você é, pessoal, ninguém questiona, você é, acabou. Você não precisa provar que é, porque você é e pronto. Alguém duvida que Adolfo Bezerra de Menezes é o espírito superior? Alguém duvida? Eu não duvido. Estava num congresso em Brasília, tem uns 10 anos. Olha o que aconteceu. 3.000 pessoas no aeroporto de Guimarães, uma multidão enorme. Tem a mesa, Raul Teixeira, Divaldo Osso. Aquilo só vi aquela vez. Na hora que Divaldo levanta, diz assim, ó, na hora que Divaldo levanta para falar,
Bezerra de Menezes está atrás de Valdo. O povo todo do auditório, sabe o que o povo fez? Começou a chorar. Começou a chorar. O povo todo, pessoal, não foi o povo todo do nada. Depois veio a explicação. Bezerra de Menezes deixou transparecer um pouquinho do que ele é. A energia foi tão forte que o povo não aguentou, botou para fora a lágrima. Mas percebeu, pessoal? O superior tem uma energia, tem um campo de energia que você mergulha nele, você entra em êxtase. Foi o escudo dele, escudo não sei o escudo, né? Eu sei que aconteceu esse fato, então observe. Porque o indivíduo diz que Chico Xavier, a pessoa que está Chico Xavier, a 100 metros, já sentia a energia dele, a 100 metros, e falando para Raimundo, porque já via Chico aqui, porque como é que você constrói isso? Vivendo bem, fazendo valer aquilo que você é. Desenvolvendo o seu carocinho, crescer. Todos nós podemos fazer isso. Não é incomum você chegar numa casa e se sentir bem. Chegar em outra e se sentir mal. Por quê, pessoal? Qual a diferença? É o clima, é a energia que impregna paredes, ambiente, móvel, tudo se impregna. E aí você entra. Meu pai, era uma pessoa muito legal. Ele tinha um cantinho lá no quarto, uma varandinha que ele ficava lá. Todo mundo ia lá, eu era pequenininho. E o povo queria, todo mundo queria, só queria ir para a salinha de São Campos, no Vereador Campos. Eu disse por quê? Porque naquele ambiente o pessoal tinha energia dele. O povo ia lá e se sentia bem, pessoal, se curava. Porque o indivíduo construiu isso. Então, essa é a ideia, a construção. Por isso que os homens da Casa do Caminho faziam coisas que deu sustentação para que o cristianismo, que na hora que tinha, naquele momento não tinha esse nome, conseguisse sobreviver à pressão do judaísmo, que era um negócio, a gente não tem ideia, historicamente, da pressão. Por quê? Porque os judeus se achavam, eram os únicos povos, o único povo que era monoteísta, uma história enorme, desde os grandes patriarcas, Abraão, a história de Moisés, aqueles 40 anos, tudo isso. Então, eles esperavam o quê? Esperavam o Messias. Qual é a visão deles? Vai chegar o Messias, que vai tomar o poder. A visão era essa. Viria o Messias para tomar o poder e colocar Israel no topo do mundo e dominar os romanos. Quer dizer, era isso que esperava. Era essa a visão. Aí chega o Cristo, nasce uma manjedoura entre animais e atrai para seus companheiros o povo, pescadores e marisqueiras e... Peraí, esse cara não pode ser o Messias. Daí, levar o Cristo à crucificação. Você viu o Saulo de Tarso, e é fantástico, quando ele, antes da conversão, bicho, que ele matou de gente, que ele perseguiu, por quê? Porque ele defendia, na visão dele, a lei de Moisés. Então, Cristo era uma aberração, era uma falsidade, não tinha nada a ver com o Messias. Então, até que a conversão, só lendo o livro, que é muito fantástica, até que ele consegue, na virada, compreender. Mas ali ele mostra a glória daquele espírito. Na hora que ele diz, bem, encontra o mestre e o Cristo diz, olha, na hora que ele percebe o equívoco, ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? E aí está a diferença, porque ele fez. Ele se converteu e aí viveu convertido o tempo todo. Nós todos um dia nos converteremos. O tempo está acabando já, acho que era 9h30, não é isso? Não é isso? É isso mesmo, é? Então já vou começando a mexer esse negócio aqui, tá bom? Né? Esses 5 minutinhos para a gente concluir aqui. Então, qual a ideia? Quando a gente faz, eu até pensei, podia fazer uma, né? Mas no aniversário do Centro Espírita, que conseguiu sobreviver, 45 anos, né? Com o trabalho que é feito aqui, né? Cada vez mais a equipe se organizando, a gente precisa conversar, talvez uma conversa mais intimista, como eu tentei fazer aqui agora, para quê? Para que a gente entenda que todos nós, sem exceção, somos importantes para fazer com que esta casa viva eternamente. Então, casa dessa, pessoal, não se constrói do nada. É como se fosse um posto avançado do mundo espiritual. Uma casa dessa foi pensada
no mundo espiritual. As pessoas que construíram foram intuídas a criar um ambiente, fazer as reuniões para que isso se materializava. Por quê? Porque tem uma função: levar a informação espírita no espaço físico em que ele está inserido. Então é algo muito importante. E certamente é o espaço de realização de muitos de nós, que nesse espaço se realiza enquanto espírito. O que é se realizar? É conseguir trabalhar e desenvolver todo o seu potencial oriundo do Criador. Então a mensagem é essa, que a gente trabalha para que nos 90 anos, daqui a 45 anos, o CETRAS continue fazendo o que faz cada vez melhor. Porque fazer com quem, pessoal? Fazer com vocês. Os guias não vão fazer a nossa tarefa, eles vão orientar. Por quê? Porque eles já estão fazendo parte dele. Nós que temos que fazer o nosso papel. Isso significa que ao sair do centro, eu vou levar para a minha vida lá fora o que eu aprendi no centro. Porque se eu ouço uma mensagem que a Ângela leu, muito bonita, muito bacana, tal, né? Ouço, muito bonita, uma beleza. Desci a escada ali, já esqueci. Não é para isso, pessoal. É para a gente pensar, refletir, chegar na rua, fazer a diferença. Ser melhor. Não fazer como todo mundo faz. Porque você não é todo mundo. Você tem informação espírita que todo mundo não tem fora. Você sabe que os espíritos influenciam. Quando você pensa, qualquer pensamento, você é apoiado. Então, selecione o que pensa. Você sabe, o povo aí acha que morreu, acabou. Se morreu, acabou, pode até matar para ganhar dinheiro, para roubar, pode até fazer tudo. Morreu, acabou, acabou. Porque o povo aí sonha, reza para ser imortal. Aqui não. Aqui nós conversamos com os mortos todo dia em alguns espíritos em Salvador. Então a imortalidade é mais um sonho, uma hipótese, um desejo, é algo concreto. Esse livro aí, meu irmão. Esse livro aí. Esse é esse. Obrigado. Isso aqui, ó, é o livro dos Espíritos. Os autores não têm identidade mais no corpo, não, pessoal. Todo mundo aqui é defunto. Está aqui o livro. Está aqui o livro. Então, muda tudo. Muda tudo. Ou seja, eu passo a perceber que eu sou uma pessoa que eu vou viver sempre. Posso ter 10 anos, 20, 30, 40, 50, 100, desencarno, continuo vivendo. Então eu tenho que me esforçar por ser o mesmo sempre. Tá certo? O livro é seu, é? Pois, vou aproveitar que o livro é dele, né? Ele veio comigo, e vou pedir a você que faça um sorteio. Vou perguntar: quem é que não tem esse livro aqui? Levanta a mão. Quem não tem? Então, pronto. Vou dar a ela a da frente, porque cabelos brancos é prioridade. A cantora, dá ela lá, pronto. Dá lê. Agora, ela vai um dia, vir aqui na frente fazer o que foi que ela leu, falar o que foi que ela leu no livro, tá bom? Da senhora o livro presente de Pedro Humberto ali, tá bom? Beleza? Então é o seguinte, ela vai ler esse livrinho, é um livro extraordinário, cheio de perguntas e respostas, e depois um dia vai chegar aqui, pessoal, eu quero falar o que eu li no livro, tá bom, minha senhora? Já viu? Pessoal, por hoje tá bom. Um beijo. Meu irmão é com você. Deixa eu sentar um pouquinho aqui. Assim, ó. Tira o negócio aqui para gravar. Bom,
agradecer ao nosso amigo, irmão Luciano Crispim por essas palavras. Agradecer a todos, né, que estavam acompanhando aí pelo Instagram, todos aqui presentes, né? E enquanto você estava aí falando tá ligado não? Tá. Enquanto você estava nos brindando com suas palavras, Luciano, eu estava pensando também, né, que para essa evolução, você estava falando do perdoar, do amar, né, eu dizendo assim, também trabalhar, né? E aí, o quanto é importante, né, essa construção, que ela é uma construção coletiva, né? Precisa de cada um e cada uma aqui, né, para que essa casa continue ainda por mais 45 anos, né, da presença de todos, né? E aí lembrando, né, que seguimos nas atividades, na próxima semana estaremos com atendimento fraterno, a doutrinária segue segunda à noite, terça de manhã, sexta-feira no virtual, a evangelização infantil no sábado já, né, continua, né, segue a GEDAC também com a juventude. Então a gente segue com nossas atividades, né, mantendo, né, no presencial, depois desse período que nós tivemos, né, de 2 anos de pandemia, estamos retornando já há algum tempo, né, e precisamos que as pessoas estejam aqui, né, fazendo o centro vibrar, que é isso que a gente precisa. E aí, naquilo que você falou dos 92,5%, né, de religiosos, precisamos que esses espíritas também se fortaleçam e retornem, né, às atividades, porque parece que também as pessoas ficaram mais receosas, né, então tímidas, né, então voltem às atividades, né, e é isso. Amanhã a gente segue com o nosso ciclo. Nós vamos ter a nossa expositora Jamile Lima, que vai falar sobre Cetrasque, fruto do Evangelho no Lar. Vamos iniciar também às 19 horas, porque teremos um momento de arte, como nós tivemos hoje com a Liliane, tá bom? Esperamos todos e todas aqui, e eu vou pedir ao Tair Lira para fazer a nossa prece de encerramento. Rapidamente, antes da prece, agradecer ao Luciano, a presença de Laís também aqui conosco, mas o que o Luciano foi trazendo foi me provocando, eu vou fazer 2 falas bem rápidas. A primeira, nesses 45 anos, muitas vezes nós pronunciamos o nome da casa e não pensamos sobre o significado. Então, às vezes, nós falamos somente Cetrasque. Às vezes, falamos o nome completo. Centro Espírita, Trabalhadores da Seara do Cristo. Mas às vezes, nós não pensamos o significado. Podemos entender o que significa a palavra centro, o que significa a palavra espírita, o que significa a palavra trabalhadores. Mas olha que quando nós falamos Seara do Cristo, Seara é uma extensão de terra cultivada. Então esse é um centro espírita, trabalhadores de extensão de terra semeada pelo Cristo. Olha como é interessante a gente pensar sobre isso. Então nós estamos numa extensão de terra semeada, mas que temos uma missão. Não basta somente semear. Nós vamos ter que arar, vamos ter que regar, colocar adubo, porque essas sementes elas precisam crescer. Então esse nosso encontro de 45 anos, ele não é somente o bater os parabéns. Ele é essa reflexão dessas sementes que precisam. E olha como é legal se nós pensarmos que nós somos também essas sementes. Então, quando ele estava falando de correr até Raimundo, me lembrou um provérbio africano que diz assim: se você quiser ir rápido, vá só. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Esse provérbio é muito interessante pensar que mesmo que nós pensemos que a nossa evolução ela é individual, eu evoluo, eu cresço,
mas ela se dá no coletivo. Não tem como, porque senão nós ficaríamos na caverna, ficaríamos sozinhos, lá orando e teríamos a evolução. Mas olha como é interessante pensar que a minha evolução depende dessa convivência que eu tenho com todos e todas, pelos laços de parentescos que foram colocados no nosso amigo Luciano. Que façamos então essa reflexão para que nós possamos semear e para que nós possamos semear, plantar, adubar, colher em coletivo, em comunidade. Por isso que essa casa está aberta praticamente de segunda a segunda, com grupos de estudos, com atendimento fraterno, com socorro espiritual, com as doutrinárias, porque a gente compreende que esse campo, essa seara do Cristo, ela não se fecha a hora nenhuma. Que possamos então estar juntos e juntas. Nesse momento, nós gostaríamos muito de vibrar com nossos amigos e amigas, os orientadores espirituais desta casa. Aqueles que há mais de 200 anos atrás projetaram esse espaço no plano espiritual, que foram construindo cada pensamento, cada ação, para que, materializados há 45 anos, aqui nós tivéssemos essa ação. Este momento pelo qual nós estamos passando, com todos os desafios, com todos os percalços, eles estão melhores do que ontem, cada vez mais esclarecidos, cada vez mais desenvolvendo nossa inteligência crítica e emocional, construímos as possibilidades da evolução, que se dá no nosso cotidiano, no nosso fazer, no nosso espaço. Agradecemos muito, então, a esses amigos espirituais que nos rodeiam, que nos acompanham, que estão o tempo todo conosco, até mesmo quando nós viramos as costas, acreditando que nós nos bastamos, mas nós não conseguimos nos bastar. Nós somos a essência divina, e coletadas junto a outras essências divinas, nos espalhamos no campo da fraternidade e do amor. Que possamos agora nos concentrar e vibrar, pensando nas outras sementes que estão na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, que estão pelas ruas, que encontraremos hoje, amanhã e sempre. Que possamos nos conectar com ela, sabendo que dentro de cada um tem uma luz, que se conecta com a nossa luz, e que assim prosseguimos, iluminando as trevas da ignorância, do desconhecimento. E assim nós vamos avançando, amigo e mestre Jesus, companheiro primeiro dessa seara, que abre os caminhos e nos consola aos nossos tropeços, que abre os caminhos e nos mostra a direção. Que possamos, cada um e cada uma, retornar aos nossos lares, levando essa certeza. Somos da seara do Cristo. Estamos no caminho e nada pode nos parar. Que assim seja.